Aí estamos nós. Boa tarde ao mundo, às nações. Ontem não tivemos a live por motivos já conhecidos. Hoje, um pouco atrasados, mas chegamos em boa hora. Já chegamos, camarada. Já chegamos. Glórias ao Filho de Deus. Comecem a partilhar a live. Eu sei que os anônimos que não comentam a nossa live já entraram. Os desconhecidos, os estrangeiros estão aí em massa. Nem vimos aqui seus perfis, nem no chat comentam. Mas nós bem sabemos que são milhares e milhares que têm nos acompanhado todos os dias. Para não falar em milhões, pá. Mas fomos cercados, encurtados, mas ainda bem que perseguidos e nunca desamparados. Atribulados, mas jamais abatidos. Pois aquele que nos chamou, ele nos garantiu isso. Nenhum se suscitará diante de ti todos os dias da sua vida. Grande promessa. Nenhum. Luanda não está a fazer sentir o frio. Ainda o sol mesmo 17 horas, o sol é muito forte, é raiante. Esse ano teremos pouco frio, na época seca, como ela é chamada aqui na nossa terra, no cachimbo, no tempo de cachimbo, tempo de aquecer fogo, lá no mato. A esta hora, já estão a se preparar para ir acender as fogueiras a partir das 18 horas para aquecerem fogo. À noite, aqueçam fogo, sabe? Não sei se já acabou essa cultura, essa tradição, o hábito, né? Em que dormia-se com as fogueiras acesas por causa do frio. Mas eu acho que aquele tempo já passou. Era mais por falta das mantas. Hoje, agora, todos têm cobertas. Não todos. A maioria. Pela manhã, estávamos a aquecer o fogo. À tardinha, idem. À noite, muito mais ainda. Mas por causa das mudanças que vão acontecendo na Terra, muitos climas de ontem estão a dar lugar a outros climas. O manto da Terra foi danificado. As geleiras estão derretendo. Os glaciares estão se afundando no mar. E assim, os polos, como o Polo Sul, que era muito frio, já não é muito frio.
mais ou menos frio. O Alasca, o norte, os lugares altos que tinham gelo, já não existe mais. O gelo está derretendo. Pois a Terra, o planeta está aquecendo. O ano passado, atingimos o recorde do aquecimento desde que começou a se medir a temperatura ambiental. Muito forte. E com isso, tivemos muitas catástrofes também. Chuvas torrenciais que deram lugar a inundações, desabamentos, mortes, como aí no Rio Grande do Sul, incêndios, enchentes dos rios, ou enchimento dos rios, transbordo dos mares, terremotos, muitos vulcões. Tudo isso vivemos até o ano passado e ainda estamos a viver no 2025. No ano 25 do terceiro milênio. Ó Terra. Há uma convulsão em todas as áreas da vida humana. Então não digo convulsão, convulsões sociais, políticas, militares, religiosas, naturais, econômicas. Tudo isso. As chamadas catástrofes. Porque eu vos trouxe um grande avivamento. Alguém vai perguntar, cadê está onde o grande avivamento? Estou a falar na linguagem do céu, chamando as coisas que não são como se já fossem. Eu estou a ver o invisível. Eu estou a ver o invisível. Há um homem que disse que viu o invisível, que ele seria o presidente da República. Coitado dele. Ele está a pensar que a fé é coisa da carne. A fé é um fruto e um dom também do Espírito de Deus. E só geram frutos os nascidos do Espírito. E só recebem dons os que receberam o Espírito de Deus. Não é possível produzir frutos dignos de arrependimento sem um arrependimento digno e verdadeiro. E a fé em Jesus Cristo, ou então a certeza, a crença, para receber o Espírito do Filho de Deus. Veja só, por exemplo, aqui, o que é que Jesus falou aos dois mancebos que iam para o caminho de Emaús, frustrados, por quanto ouviram falar de coisas lindas e magníficas da boca do Mestre Jesus, que havia lhes prometido o grande avivamento. Eu vejo um dia, lhes perguntou, vocês dizem que só daqui a 4 meses que vai ter colheita? E eles disse, levantem os vossos olhos e vedes, pois os campos estão brancos, prontos para a colheita. E Jesus lhes disse que eu vos envio para irem colher. Outros trabalharam e vocês vão entrar em trabalho alheio. Mas há um ditado que é verdadeiro que diz que um é que semeia, outro é que colhe. É isso tudo que você sabe. Eles se alegravam com essas promessas. Ó filhinhos de Jacó, Deus o Pai se agradou em vos entregar o seu reino. Eles ficavam muito felizes com as promessas. Mas esqueceram que toda promessa tem o tempo e o modo para se cumprir. Quer o tempo, quer o modo, pertence a Deus e não ao prometido. O prometedor é que estabeleceu o tempo e o modo. Isto é,
quando é que vai se cumprir essa palavra na vida do Y, ou da igreja, no geral, das nações, sei lá, ou então individualmente, na vida da pessoa. É Deus que estabelece o tempo, não a pessoa. O que a pessoa que recebeu a promessa precisa somente esperar. Isso também é um fruto do Espírito, que é a paciência. Ok? E o modo, a forma como Deus vai se manifestar na pessoa. Não é a pessoa que estabelece, que determina, mas aquele que prometeu, que estabeleceu o tempo e também estabeleceu o modo, a forma, como, se é desse jeito ou daquele, ele vai fazer conforme ele estabeleceu, segundo o seu querer. Não é o que você vai desejar, não. Eu quero que se cumpra esta promessa através da vida do fulano. Senhor, usa o fulano para que se cumpra a promessa que tu me deste. Senhor, levanta o fulano. Elias não escolheu nem tampouco os corvos, nem o sustento da viúva, nem a cidade, nem o lugar. Veja só, Deus falou ao profeta Elias, levanta-te, esconde-te junto de Querite. Aquele que fez a promessa de sustentar Elias, escolheu o lugar para lhe sustentar e também o modo para trazer o sustento, a forma. Escolheu o tempo, o lugar e o modo. E o tempo era aquele. Não lhe disse que é para o tempo futuro, é agora. Aí de Elias se dissesse, não, Deus demora, eu vou esperar o próximo ano. Então, estaria no lugar errado. E quando você está no lugar errado, para o cumprimento de uma palavra, de uma promessa, a promessa não chega até você. Ou então você está em rebelião com Deus. Mas Elias se levantou e com urgência. Por isso Paulo diz que nós não recebemos o espírito de covardia, de medo, de escravidão, para estarmos outra vez com medo. Nem tampouco o espírito de negligência, mas sim o espírito fervoroso, que nos faz tornar fervorosos. O espírito de homens e mulheres destemidos, pois em nós há um espírito que clama, Abba, Pai. Esse é o espírito do Filho de Deus. Um adotado para filho de Deus. Um fervoroso e não vagaroso no cuidado. Elias se levantou, isso tudo, vou explicar por que as pessoas não têm essas virtudes. Elias se levantou no mesmo instante e partiu para o lugar conveniente que o Senhor escolher. Ele não lhe disse, vá, escolhe um lugar. Não. Querite. Ai dele se fosse para Jericó. Ai dele se fosse para a terra dos Gadarenos. Ou então em Gileade, onde ele vivia. Lá tinha muitas matas. Veja só, Elias era morador de Gileade, de uma aldeia, sei lá se era vila, ou que é chamado, ou como era chamado o Tesbita. Não se acha no mapa esse lugar aí, o Tesbita dos moradores de Gileade. Gileade é da além o Jordão. Da além o Jordão. Isto é, naquelas matas, tinha grandes florestas naquele tempo. A primeira parte que Moisés ocupou e entregou aos filhos de a um filho de Israel, 2 filhos e meio, né? Entregou e eles disse, vocês, a vossa herança é aqui. Os outros é que atravessaram o Jordão, as outras 10 tribos, claro, que foram possuir o norte e o sul, mas os outros possuíram o leste. Da além do Jordão, onde estava Gileade. E Gileade tinha boas matas em Gileade, boas florestas, onde estavam os famosos torros de Bazã. É lá onde estava a floresta de Bazã, onde tinha os torros, os bois selvagens. Deus deveria enviar Elias para Bazã,
para Gileade, ou então para Sinai, no deserto, para o monte, para Jericó, para as campinas de Jericó. Não, lhe falou, vai para o lugar que eu estou a te mandar. Em Querite, junto do Jordão. E ele foi para aquele lugar. Até o nome do ribeiro que ele iria beber foi designado. Vais beber deste ribeiro. Não é Jordão, não. Tem lá um riacho e você se acampa lá. Põe lá o teu acampamento e fica lá. Bebe desta água. E eu vou enviar, vou dar ordem aos corvos, viu? A forma, o modo. Serão os corvos que vão trazer comida para ti. Não foi Elias que escolheu. Manda os corvos. Não, eu não quero corvos. Envia um homem. Envia anjo. Não. É só obedecer. E ele foi e fez conforme o Senhor lhe mandou. E teve sucesso. Quando a gente faz conforme o Senhor nos manda, nós teremos sucesso. Sucesso o quê? Teve a proteção, aí no nariz de Acabe, mas não lhe achou. Não morreu com fome. Os corvos lhe traziam pão e água. Aliás, pão e carne, pela manhã e pela tarde, e bebia do ribeiro. Mas o mesmo Deus que lhe mandou ir em Querite, depois lhe manda ir em outro lugar. O próprio Deus secou o rio, porque havia seca, porque para Deus o milagre, ele existe, até em terra seca brota águas, até da rocha. Então é o próprio Deus que permitiu que aquele ribeiro secasse também, porque senão ele manteria aquele ribeiro, porque Deus já não queria que ele permanecesse aí. E cada lugar onde Elias passava era uma fase da sua vida espiritual com Deus, uma fase de guerra, uma fase, um troço, uma caminhada, uma milha. Era a preparação. Veja, Querite, ele esteve na solidão. Na solidão com Deus. E veja, Jeremias disse, é muito bom estar em a sós com Deus. Na solidão com Deus. Ouviu? São aqueles momentos que nós temos que ter com Deus. Todo aquele que conhece a Deus sabe esse momento. De estar com Deus, em a sós com Deus. Para buscar a face de Deus. A solidão com Deus, para aprender com Deus, para ouvir a voz de Deus. Então, veja, segundo a tradução, Querite significa trincheira. Então, ao final de contas, Elias foi na trincheira firme da revolução em África. Trincheira firme da revolução em África. Foi para oração. Em Açores é o lugar onde a gente busca Deus. Em oração. Buscar a tua face é preciso, Deus. Não para de orar. Não para de adorar. Ok? Mas depois era necessário mudar para um outro lugar. Agora a solidão, a prova da solidão passa. E na solidão nós temos que orar muito, para não apanharmos depressão. E você vai tirar da solidão um conforto. Oh, aleluia! Para se encher de Deus. Depois de muita oração você fica cheio do Espírito Santo. E não pense que é com um propósito, ó crente. Não vou fazer um propósito como Elias esteve em Querite. E eu também vou me encher do Espírito. Esquece isso. A lei não são as coisas exatas, não. A sombra das coisas exatas. Já entendeste, não? Agora recebe a ordem para ir para Serepta. Aí já não é o lugar mais da solidão. Já no convívio humano. Ele primeiro saiu do meio humano. No meio e do meio humano. Na solidão, para estar com Deus. Agora vai entrar no meio humano.
Aí as lutas são outras, as tentações também. Veja que aqui a tentação é da solidão, é onde vem o desespero, frustração, mas o homem em oração, ele vence esses ataques todos. Agora vai no meio humano. Tinha lá uma mulher, e não pense que era uma viúva velha, só tinha um filho. Era uma viúva bem, bem jovem. Uma viúva jovem a viver na mesma casa com o homem. Aí houve tentação do sexo. Ouviu? Mas Elias não tocou nela. Porque se Elias lhe tocasse, Satanás poderia lhe destruir, capturar e impedir o propósito de Deus. Já ouviu? A viver na mesma casa com uma mulher, não importa se fosse velha. Qual? Velha? As velhas não se deixam. Como disse aí o rapaz que foi comigo na África do Sul. Disse, as velhas desse hoje, pastor, eles não se deixam. Ainda que fosse uma velhota, não se deixaria. Elias, com uma boa massa, um bom peito, um peito alto. Estava lá diante de uma mulher, se cruzavam. Diante de uma mulher, estavam sempre a se olhar. Ou você está a pensar que a mulher não desejou o profeta? Eu duvido. Ou você não pensa que Satanás não atacou o profeta? Eu duvido. Mas Elias teve que suportar as tentações. Sim. E também para comer da farinha, ou então do pão da farinha com azeite, manjares não desejáveis, uma forma de jejuar. Agora você veja, porque aquele Deus que multiplicou a farinha e o azeite poderia trazer cordonizes para Elias comer, carne, peixe, como ele trouxe no deserto. Deixou de comer carne, porque agora já não houve carne aí. Ok? Mas ele só obedeceu. Vai numa aldeia chamada Serepta, não Querite. Querite já ficou para trás. Serepta. E lá ordenei uma mulher viúva que vai te sustentar. Ouviu? O lugar, o tempo e o modo foram estabelecidos outra vez por Deus. Ele sabia em Serepta e também em uma mulher viúva. Por isso, quando a viúva saiu fora para apanhar a lenha, Elias já sabia que me foi dito que é uma viúva, é mesmo ela. Por isso, ele pediu água. As viúvas tinham marcas. As roupas das viúvas, chamado luto, sei lá. E Elias reconheceu que aquela era uma viúva e ele pediu água para provocar o milagre. Dá-me de beber. Não, assim, tem. Traz também um pouco de pão. Olha, não tem. Veja só que a viúva reconheceu que Elias era homem de Deus. Não tinha ainda contato. É incrível. Homem de Deus. E era estrangeira. Serepta não tinha nada a ver com Israel. Líbano, Tiro e Sidom, homem de Deus. Vai, faz primeiro para mim, depois voltará para fazer para ti e para teu pai, para teu filho. Então, e a mulher lhe recebeu em sua casa, porque ele já sabia que a mulher era aquela, uma viúva. E assim. Ai de Elias se procurasse o rei ou Soba de Tiro, o homem mais rico dado que é de Serepta. Ai Elias se procurasse uma casa mais confortada, um homem mais não sei o que. Ai se Elias escolhesse a casa onde ia ficar, perderia tudo. Mas ele obedeceu. Então, só dei uma resenha aí. E depois, deixa eu terminar. Não vou ir até o fim de Elias. Mas veja, depois, no terceiro ano, diz a Bíblia, e veio a palavra de Deus a Elias. Levanta-te, agora volta e apresenta-te a Acabe. Eu vou dar chuva. Ele só obedeceu. Ele não disse, vai me matar. Não é lá onde tu me tiraste. Tu me disseste que ele ia me matar. Como é que tu vai voltar mais aí? Essa geração ia dizer, não, isso é complicado, não estou a entender Deus. Não, aquele que lhe mandou esconder-se, agora que estava a lhe mandar se apresentar.
E ele só fez o que lhe mandaram. Não é isso que Jesus falou. Quando vocês fizerem algo, dizem somente assim: servos inúteis somos. Somente fizemos o que nos mandaram. Vocês querem se chamar de servos de Deus? Sabe o que significa servo de Deus? É um escravo de Deus. E o escravo só faz o que lhe mandam. Vocês fazem o que vocês se mandam e querem se considerar como servos de Deus. Olha, o escravo de Deus é esse. Esconde-te. Vai a Serreta. Apresenta-te. Ok? E toda vez que ele obedeceu, é só sucesso. O dia que ele desobedeceu, é só insucesso. Quando desceu do Carmelo, estava no lugar errado. E no tempo errado. Por isso, fora do tempo, fora do lugar, você vai desejar morrer. Eu vejo agora Elias a fugir. Como é assim? Se nem o marido dele, ele fugiu. O homem armado até os dentes. Ele enfrentou, falou com ele assim, tu, olhando para o nariz dele. Quando lhe acusou, és tu, perturbador de Israel, ele falou, você é o perturbador, eu não, sou o pecador. Agora está a fugir por quê? Porque estava no lugar errado. Ele desceu e foi para a cidade. Quem lhe mandou ir para a cidade? Se Deus lhe mandou, fica, vai no quê? Apresente e acabe. E subiu no Carmelo. E tinha que esperar a ordenança. Fora do tempo, agora queria não ir para Sinai, para se matar. Aí depois, o caminho virou, agora veja o tempo de Deus. Uma nova ordenança. Vá, corre, muito comprido o teu caminho. E ele correu. E logo entendeu que era para ir para onde? Para Sinai. Por isso teve sucesso, porque também era a vontade de Deus. Mas, então, quando ele se acha em situação difícil, querendo se matar, porque estava no lugar errado e fora do tempo de Deus. Por isso sofreu danos. Mas Deus restabeleceu ele, ou então reformou ele, fortaleceu. Por isso lhe falou, levanta-te, come e bebe, porque muito cumpriu o teu caminho. Agora marchou e voltou no mesmo caminho com sucesso. E subiu no monte com sucesso. E matou e com sucesso. E profetizou e com sucesso. E desceu e matou o rei na cama com sucesso. Ou a cama onde subiste, tu não vais voltar a descer. Se eu sou homem de Deus, desça fogo para consumir o capitão e os seus soldados. E tudo o que ele fez. Agora eu vejo 2 discípulos de Jesus frustrados a caminho de Emaús. Frustrados, desesperados, sem esperança mais. Então, cadê as promessas que eles ouviram? Como assim? Duvidando agora de tudo que eles ouviram. E Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo ou em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Por que eles estavam frustrados? Por quê? Estavam no lugar errado. Jesus lhes disse para continuarem em Jerusalém. Que é em Jerusalém onde tudo ia começar. Que é em Jerusalém onde começariam a pregar. E eles voltaram para a aldeia. Voltaram para o ofício antigo. Não esperaram mais. Jesus disse, eu vou ressuscitar no 3º dia. Nem o 3º dia esperaram. No 3º dia tiraram o pé. Ouviu? O 3º dia ainda não tinha terminado, já estavam a duvidar até da notícia que as mulheres lhes deram.
E algumas mulheres também nos disseram que tiveram visões de anjos que diziam que ele vive. Nem acreditavam. Algumas mulheres. E hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nem água vai, nem água vem. Honestos e tardos de coração para crer em tudo que está escrito a respeito de mim. Seus tolos, idiotas, analfabetos, tarados, espirituais, aluados, dementes. Como eles poderiam crer se eles não entendessem? E como pudessem entender se primeiro não recebessem o Espírito de Deus? Ouviu? Por isso, quando estavam com Jesus, mesmo com as suas mas eles continuavam a acreditar que Jesus era um grande mestre, que o mestre deles era verdadeiro. E acreditavam, por isso continuavam lá dentro. Agora que Jesus morre, houve dispersão. Estava a se cumprir também a palavra, né? Que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Mas Deus prometeu que eu vou vos congregar, somente os pequeninos. E aí Jesus começou a congregar os pequeninos. Jesus, já o ressurreto, viu que 2 pequeninos estavam frustrados, já não acreditavam mais em tudo que ouviram. E hoje é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, nem água vai, nem água vem. Então Jesus aparece no meio deles, lhes manda se lembrar de tudo que ouviram da boca dele, tudo que falaram, escreveram Moisés e os profetas a respeito dele, e por que eles estavam a duvidar, e por que eles tenham se tornado tão nécios e tardos de coração, e por quê? E naquela hora, vamos lá à frente, vais ver que seus olhos se abriram e lhe reconheceram no partir do pão. E Jesus se retirou no meio deles. E eles nem dormiram mais naquela aldeia. Acabaram de jantar, voltaram para Jerusalém. E vieram para anunciar, nós vimos o Senhor. Eles pensavam que eles eram os primeiros. Chegaram lá, já apareceu a Pedro e a João também. Esquecem isso. É muito forte, né? E eles contaram, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão, Pedro. Eles foram lá, nós vimos, o Senhor apareceu. Eles disseram, já apareceu também a Simão. Mas por que os cristãos de hoje são nécios e tardos de coração, como os apóstolos discípulos antes do Pentecostes e depois, naquele intervalo, a crucificação e o dia do Pentecostes? Não gosto de falar depois do Pentecostes, da festa do Pentecostes. Ok? Talvez eu também deveria dar à minha igreja o nome Igreja dos Tabernáculos, a festa dos tabernáculos. Deveria fazer isso. Não, deveria dizer Igreja da Festa dos Tabernáculos. Mas não. E por quê? Olha, até o diabo usou um cachorro aí e gritou, sim, deveria ser Igreja da Festa dos Tabernáculos. Porque eu vou vos trazer a última festa espiritual, não judaica mais. As 3 festas foram simbólicas. E tudo que se fez na lei, claro. O sábado, os objetos, os elementos, tudo. O tabernáculo, o templo, tudo foi simbólico. E nós vivemos no tempo das coisas exatas e não mais dos símbolos e sombras. Se a última festa das 3
grandes festas é ou a festa dos tabernáculos, é isso que eu vou vos trazer. A glória da terceira casa. A festa, a plenitude das festas, a manifestação plena do reino de Deus entre vocês. Quem é que vai ficar de pé? Mas quem então? Por isso eu vos disse aos falsos profetas e governantes e príncipes, tendes 4 dias para vocês ainda brincarem com as coisas. Mas eu não dei a minha igreja, a igreja dos tabernáculos. Deixei o céu dar o nome. Vocês deram vossos nomes por intuição. Vocês deram os nomes por intuição, pois vocês nunca foram enviados. Se vocês orassem para Deus vos revelar o nome, não haveria revelação. Ele ia vos responder. Como é que você está me pedindo para dar o nome da igreja se eu não te mandei abrir igreja? Desde quando é que eu te mandei para você abrir igreja? Estou na vocação, como está escrito, e de pregar o evangelho a toda criatura. E ele vai te falar, eu falei aos apóstolos para que fizessem isso. Não é você não. Depois que eu os preparei 3 anos, agora estava a lhes mandar, podem ir. Se eu nunca te preparei, como é que eu vou te enviar? Eu não envio porco, nem tampouco cachorro, não. Como é que eu vou entregar as coisas santas aos cães? E como é que eu vou dar as minhas pérolas aos porcos? Não é possível. Nem tampouco o meu pão vou dar aos cachorros. Não. Vou enviar uma semente do maligno para ir me representar. Meu embaixador é da semente do maligno. Cada um deve servir ao seu Senhor. Cada um obedece ao seu Senhor. Ok? Então, mas por que essa geração se comportam como os discípulos naquele período aí? Difícil para eles. Nécios e tardos de coração. Sabe por que eles foram nécios e tardos de coração? Eles, porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Depois que receberam o Espírito Santo, já não eram mais tardos nem nécios. E vocês ainda sois nécios e tardos, porque vocês ainda não nasceram de novo. Vocês ainda não receberam o Espírito de Deus. E vocês não podem compreender as Escrituras. Não é possível. Assim como foi o desvario daqueles que não compreenderam que Cristo convinha que padecesse todas aquelas coisas e entrasse na sua glória por falta do Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus havia se retirado no meio deles. Aquele que habitava no meio deles havia prometido que agora não habitaria no meio deles, mas dentro deles. Aquele período em que eles deveriam esperar para que ele voltasse e habitasse dentro deles, é o período que eles eram tardos e nécios, frustrados. Não somente esses dois. Eu vejo outro grupo movimentado pelo Pedro junto do mar de Tiberíades. Foram pescar. Por que não pescaram nenhum peixe? Porque estavam no lugar errado. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Agora controla. Jerusalém ao mar de Tiberíades. É muito distante, é fora de Jerusalém. Quer dizer que desobedeceram, não esperaram em Jerusalém, não ficaram aí, agora estavam à procura, voltar nos seus negócios antigos. Os dois foram para a agricultura lá naquela aldeia. Pedro recuperou o barco e muitos dissimuladamente também lhe seguiram. Ele não convidou ninguém. Todos seguiram ele, passaram uma noite frustrada e frustrante, porque Deus não estava ali. Ele lhes mandou para ir pescarem homens e não mais voltarem na pesca dos peixes animais. Frustração,
não tinham nenhum peixe, nem comida. Passaram fome. Hein? E Jesus lhes aparece outra vez, porque ainda eram meninos. E Jesus estava a trabalhar para congregá-los. Só um que deixou de ser menino. E esse um chamava-se Judas, o filho da perdição, que se perdeu, pois amou o século presente e se arrebentou no meio. Veja, lhes falou: homens, pescastes? Nada. Homens, tens alguma coisa para comer? Nada. Sim, o nada vai seguir os rebeldes. O nada vai seguir aqueles que estiverem no lugar errado e no tempo errado e do modo errado. Sempre vai lhe seguir o nada. Não terão nada. O nada vai produzir nada, pois Deus não abençoa os rebeldes. Deus não é Deus dos pecadores. Deixar de fazer o que Deus manda é pecado. A rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. E eles agora estavam em apuros, outros frustrados e outros também frustrados. Uma noite inteira. Nem um peixe, nem uma cabanha, nem um peixinho. E não tinham nada para comer. Bem frustrados, desesperados. Mas pela misericórdia, assim como Jesus se compadeceu daqueles 2 frustrados aí, também se compadeceu desse, e lhes deu de comer e se manifestou a eles. E todos estavam pasmados. E ninguém conseguiu perguntar alguma coisa. Só reconheceram que estavam diante do Mestre. Ok? Mas quando deixaram de fazer o que eles queriam fazer, mas obedeceram ao Mestre, o medo dos judeus que eles tinham não trouxe os judeus para lhes matarem. Estavam congregados numa casa, com as portas fechadas, com medo dos judeus, aqueles que mataram o Mestre. Mas ainda assim ninguém lhes fez nada. Sabe por quê? Porque estavam no lugar certo e no tempo certo, esperando o modo certo de Deus. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E porque estavam a fazer o que ele lhes mandou, então ninguém lhes tocou. Não passaram fome. Eram sustentados aí. É incrível. Eu tenho uma vaga de experiência muito grande na minha vida. São 27 anos que eu busco a face do Senhor. 27 anos desde o dia, aleluia, que fui gerado de novo. Desde o dia que saí da casa do faraó. E fui para a terra de Midian. É muito forte, né? Estão a entender? Vocês estão a entender? Eu tenho visto a mão de Deus a me sustentar e também tenho visto a reprovação de Deus. Ouvi esses anos quando eu fiz o contrário. Quando eu fui no lugar errado. Quando eu não consultei para fazer alguma coisa e eu fiz e ele me desamparou. E várias vezes me entregou na mão dos meus adversários que me atormentaram. Meus inimigos me perturbaram até eu voltar no lugar que ele queria que eu estivesse. Até eu fazer o que ele teria me mandado. Até eu cumprir a vocação. É incrível. Eu vi isso em toda a minha vida. Depois da casa de Faraó. Ok? Mas toda vez que eu disse, eis-me aqui, esse é o sucesso. Proteção incrível. Por isso eu tenho sobrevivido no meio dos meus adversários. Eu tenho tido sucesso e vitórias retumbantes no meio dos meus inimigos. Nenhum ousou me tocar, porque eu estou a fazer aquilo que ele me mandou fazer. Por isso eu falo e volto a falar, e ninguém me faz nada, porque ele me mandou. Fala, não te cales,
Não temas suas palavras, nem seus rostos, ainda que as suas palavras sejam como sarças e espinhos, e os seus rostos duros como a pedreneira, como a dura pedreneira. Não tenhas medo deles, porque eu sou contigo para te ajudar. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, você deve somente falar, pois eles são casa rebelde, e mais tarde eles saberão quem é que fala na terra, e toda a carne vai saber disso. Mais tarde vão saber quem é que está no meio deles. Mais tarde vão saber que esteve no meio deles um profeta. Não te cales, ó profeta. E eu não me calei. Estou a falar noite e dia. E aquele que me enviou me disse: nenhum dos cabelos da tua cabeça vai cair em terra sem a minha permissão. Nenhum. Não se vendem 2 passarinhos por um dinheiro. Tendes mais valor do que os pássaros. Ó Israel, eu te sustento. Eu te tomo então na minha mão direita para te sustentar, para bater os teus adversários. Eu é que te digo, não temas, eu te ajudo. Ok? Mas tem muitos cristãos frustrados, porque são nécios e tardos de coração. Envergonhados quando ele prometeu: e não te deixarei confundido nem envergonhado. Por que muitos confundidos e envergonhados? Porquanto eles não estão a fazer o que ele manda. Eu faço tudo o que o Senhor me manda. Ah, quando você faz o que o Senhor manda. E o que é que o Senhor manda? O que é que Jesus falou? Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. As Escrituras é o mandamento de Deus. A palavra de Deus são essas Escrituras. Tem ordenanças que ele vai mandar dar agora. Mas as outras ele já deu. Eu não vou esperar, aleluia, Deus vir falar comigo: não se prostitua, para deixar de se prostituir. Eu não vou esperar Deus vir me falar: roubar é pecado. Não rouba. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe da vontade do seu Senhor e não faz conforme a vontade do seu Senhor, vai ser castigado muito mais ainda. Eu sei que roubar é pecado. Eu sei que adultério é pecado. Eu vou mais esperar Deus vir falar comigo? Estou diante de uma mulher e vou orar: Deus, posso pecar? Será que eu posso dormir com ela, oh Deus? Fala comigo, Senhor. Ela é muito linda. É muito formosa. Não estou a aguentar. Por isso os pregadores brasileiros estão a incitar a prostituição, a luxúria, esses pecados todos aí como cobiça. Em plenos altares estão a dizer: não. Só morto é que não deseja. Esquece isso. Não. Mulher bonita mesmo para ser desejada. Como é que é? Eu não estou morto. Como é que eu não vou lhe desejar? E o outro de Angola disse: quem não tem desejo porque está morto. Quem não deseja porque está morto. Isso tudo são palavras subliminares de pregadores pecadores para lhe liberar o pecado no vosso meio. Para incitar as pessoas. São servos de Satanás que o diabo está a usar. E eles nunca falam abertamente, viu? Porque eles sabem que estão a lidar com um povo nécio. Eles sabem que estão a lidar com um povo tarado. Então eles nunca vão falar: não é pecado você se prostituir. Não é pecado você andar com outra mulher. Não, eles não falam isso. Pelo menos os evangélicos não falam isso. Mas vão falar, porque essas linguagens subliminares, escondendo a clareza das coisas, depois vai desaparecer. Assim como no passado, o diabo foi diminuindo as roupas das mulheres até a calamidade atual. Ok? Ouviu? Vai chegar um momento que já as mulheres não vão meter mais roupas curtas ou apertadas. É mesmo não. Aliás, já começou.
roupa interior, não é na praia, na rua mesmo, estão a trabalhar, 6 fora, não precisa, está muito calor, como é que é? Isso, esquece isso. Por isso tem pregadores que dizem que Deus não está importado com teu corpo, é só com teu coração. É isso, são esses pregadores do inferno, recomendados então, enviados por Satanás, são chamados mensageiros de Satanás, que vêm falar palavras subliminares, escondendo a clareza das coisas, atrás das complicações. Eles falam em uma forma, complicam, mas as pessoas estão a entender. Estão, por causa do subconsciente. Porque as palavras subliminares, eles vão direto no homem subconsciente. O homem consciente fica sem entendimento, mas o subconsciente entende. E quando o subconsciente entender, automaticamente ele vai depois que trazer o que ele entendeu à consciência humana. Quer dizer que o que você não entendia ontem, hoje vai entender. Ouviu? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aquele que com seu coração desejar, cobiçar a formosura de uma mulher, já cometeu adultério. E eles estão a dizer, só não deseja quem está morto. Que tipo de desejo? Existem desejos santos e desejos iníquos, que são chamadas as concupiscências, ou então a cobiça. Eu vou desejar o carro do meu irmão. Isso já não é desejo santo, é cobiça. Então todos os meses eu vou empregar para esse carro estar comigo, por causa do desejo. Eu vou desejar a mulher do meu vizinho, vou cobiçá-la. Como estávamos a ensinar o brasileiro. O que é que eu tenho? Eu não tenho culpa, ela é muito linda. Ela é muito linda, qual é a culpa que eu tenho? Qual é a culpa? É essa a mentira que eles durante muito tempo esconderam. Agora vai aparecendo. A palavra está a se cumprir nelas. Não oculto que não será revelado. O que vocês ouviram no gabinete, vocês vão falar no telhado. Um dia ouviram isso no inferno, nos cemitérios, nos quartos escuros. Agora estão a falar no telhado, nos altares. Esse é o evangelho que vocês têm. Nécios e tardos de coração. Amém? Glórias ao Filho de Deus. Sem a santidade, ninguém vai ver Deus. Santidade no espírito, santidade na alma, santidade no corpo. Davi, no seu salmo, escreve isso. Quem, ó Senhor, vai entrar no teu santuário? Tem que ter mãos limpas, coração puro, olhos puros, lábios puros, pés puros. Ouviu? Senhor, quem vai entrar no santuário para te adorar? Um caminho santo foi aberto pelo véu que se rasgou. Mas nesse caminho santo o mundo não pode entrar. Se o caminho é santo, também o lugar, a porta, a casa é santa. Se no caminho que te leva para a casa o imundo não entra, agora imagina a própria casa. Se no lugar santíssimo, ou no lugar santo, o imundo não entra, agora imagine no santíssimo lugar. Ouviu?
E Deus é santo. E tudo que é dele também é santo. E Ele quer que os seus também sejam santos. Sede santos, como é santo o Senhor vosso Deus que vos chama. Mas eu quero dizer que a frustração e as confusões no meio gospel é o resultado da falta do novo nascimento. Aqui termino a minha mensagem. Enquanto vocês não nascerem de novo, continuareis confundidos e envergonhados. Hoje vocês creem, mas vocês vão se tornar deprimidos e vão levantar os olhos para o céu e vão blasfemar a Deus quando as dores chegarem até vocês. Quando a vossa fé, quando a vossa esperança, se descobrirem que foi vão. Demora, depois vossos corações vão enfraquecer e vão blasfemar a Deus. E vão se tornar, por isso todos frustrados no Evangelho, estão a abandonar o cristianismo, estão a ir aonde? Numa nova onda dos africanos, não sei como é que se chama, se é africanidade ou como é. Aquela religião dos ancestrais, que está a ser apregoada agora na terra, na África. Muitos cristãos estão a se engrenar lá, nos deuses Nzambiampongo, Deus dos ancestrais. Aqueles que defendem, ouço muitos a falarem desse Deus, não adianta falar os nomes deles. Africanidade, Deus dos africanos, opositor ao cristianismo. Muitos estão lá a seguir essa nova onda, ou então essa nova religião. Eles dizem que é antiga, mais antiga do que o cristianismo. Eles dizem isso. Que os portugueses é que vieram acabar com eles, agora estão a ressurgir dos escombros. Muitos cristãos frustrados agora fazem parte desses movimentos. Por quê? Porque eles tiveram vã esperança. Creram num Deus que eles não conheceram. Esperaram em um Deus que eles não obedeciam. Acreditaram num Deus desconhecido. Mas como a esperança demorada enfraquece o coração, depois descobriram que não funciona. Depois descobriram que estavam equivocados. Depois descobriram que foram enganados. Aí depois falam mal de Deus e pulam do cristianismo e vão atrás dos africanos. Estão a entender? Sabe? Até o meu chat foi atacado só por causa dessa mensagem. Eles sempre fizeram isso. Quando começam a mexer com as entidades, começam a mexer com os gurus, então eles querem que não haja interligação entre vocês e eu, mas a luta continua. Estamos numa caminhada. O que não aconteceu hoje vai acontecer amanhã. Os desertos de hoje, amanhã não serão desertos, não. A terra seca hoje, amanhã será uma terra com mananciais de águas. O deserto amanhã será terra fértil. E a terra fértil hoje vai se reputar como um bosque, pois somos transformados de glória em glória. Cada deserto vai gerar uma glória. Que bom passar no deserto. Amém? Eu sei que... E não é fácil. Não consigo ter 2 telefones que tenham Facebook. É uma coisa muito dura. Não consigo. Por causa disso. Quando atacam um, os outros não têm Facebook. Tá bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Jesus.
Alguém está doente entre vocês? Aqui estou eu. Eu vou orar e você vai ficar curado. Coloca a mão no lugar da enfermidade, você que está doente. Meu pai, meu papai, tem muita gente que está doente aí. A serpente antiga tem colocado veneno no corpo das pessoas e tem os matado. Mas em nome de Jesus Cristo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi levantado para atrair todas as enfermidades, todo o veneno da serpente daqueles que crescem nele. E esses creram e por isso vieram buscar a cura. Não nos 6 dias, mas todos os dias. Pois o Pai também está a trabalhar. Eu também estou a trabalhar. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo todo o veneno da serpente, a antiga serpente no teu corpo, que trouxe essa enfermidade, essa morte, sai! Seja curado agora. Em nome de Jesus Cristo. Pois pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todas as maldições foram atraídas há 2000 anos. Na cruz, no madeiro, no seu corpo. Oh, receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. E você que está a interceder por alguém que está doente, eu mando também a palavra dessa pessoa. Seja curada. Seja livre. Pelo sangue de Jesus Cristo. Ou intercedido. Em nome de Jesus. Demônios sai, enfermidade sai. E todos eram curados. E todos são curados. E todos sejam curados. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Você que está a clamar por uma causa, eu te concedo o desejo do teu coração. Pai, em nome de Jesus, abre essa porta e abençoa essa pessoa com clamor, atende o clamor dele, responda a sua oração. Recebam, em nome de Jesus Cristo, o desejado das vossas almas, conforme a vontade do Senhor. Diga amém. Digam aleluia. Procurador agora aí. Ó terra. Eu disse, faz teste, você que estava a sentir dor, e tu verás que já estarás curado.